Fala minha gente, tudo bem? Parece que tá na moda falar sobre propósito. Propósito, você tem que ter um propósito, você tem que encontrar um propósito, você tem que empreender com propósito. Propósito, propósito, propósito. Muito se fala sobre propósitos. E eu quero aproveitar que este ano, 2018, tá fazendo 18 anos daquele filme A Corrente do Bem. Lembra aquele bonitinho filme Corrente do Bem? Kevin Spacey, Alan Hunt, Haley Joey, lembra? Eu quero falar um pouco sobre propósito, mas mais do que isso, quero falar sobre dever. E eu vou comentar o filme Corrente do Bem para a gente usar como base para essa nossa reflexão de pensamento e vida de hoje, cujo tema é dever. Tchau, vem comigo. Que tchau, mano. Vem comigo. O filme já é maior de idade. A Corrente do Bem foi lançada em 2000, ano 2000, e contava uma história muito bonitinha, não sei se você se lembra. O professor de sociologia, que era o Kevin Spacey, nada menos, né? Um bom professor de sociologia, diga-se de passagem, ele lança um desafio para os alunos dele, fala, olha, tragam uma ideia para mudar o mundo. Isso é muito legal em quem é professor. Mais do que ensinar, é instigar e inspirar a descobrir respostas e tal, né? Bom, o garotinho, então, o Haley Joe, que é aquele menininho bonitinho, blá, 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 que fez inteligência artificial, ele volta com uma ideia que era do tipo passar para frente. Você deveria pegar um grande favor, algo que ninguém poderia fazer por você, mas alguém fez por você, e aí quando alguém fizesse isso, você deveria passar isso para 3 pessoas. Bonitinho, né? E ele passa à frente, ele faz, ele coloca o trabalho dele de sociologia em prática, e quando ele pensa que nada deu certo, aquilo começa a gerar uma corrente do bem. As pessoas começam a se engajar, receber e a fazer, e isso gera toda uma comoção, uma história muito bacana, né? Mas o fato é que essas histórias nos inspiram e tudo mais, mas às vezes é difícil você tirar do papel, né, esse tipo de coisa. E eu quero ver com você aqui hoje, o Emmanuel está falando de dever. Você pode falar assim para mim, poxa, mas dever e corrente do bem, o que é que isso tem em comum? Escuta só. Dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina para o desenvolvimento de nossas faculdades. Ou seja, veja que visão que o Emmanuel já dá. Mano, o cara é... hashtag PHODA, né? Primeiro, ele não define o dever como uma coisa chata, mas o dever é uma obrigação, você tem que fazer, isso aqui você tem que fazer, é seu dever. Não tem nada disso. Ele vai definir como submissão a princípios estabelecidos como leis, ou seja, há uma estrutura, há um conjunto de leis no nosso universo. A submissão a essas leis, na verdade, é fazer-se bailar por aquilo que está estabelecido. É não ir contra, percebe? Porque às vezes a gente quer ir, vamos contra a lei da gravidade. Mano, você vai pular e vai cair, vai pular e vai cair, vai pular e vai cair. Tem uma lei. Não, mas vamos usar a lei da gravidade para voar. Aí, cara, você usa os princípios. O que ele está dizendo aqui é que o dever, ele é uma coisa harmônica com essas leis estabelecidas. Você vai entender melhor, veja só. Fora que ele está dizendo, o dever é estar em harmonia com essas leis e mais do que isso, o objetivo é o desenvolvimento das nossas faculdades. Você vai sacar, olha só.
Para viver em segurança, ninguém desprezará a disciplina. Obedecem às partículas elementares do mundo subatômico, obedece à constelação na glória da imensidade. O homem viajará pelo firmamento a longas distâncias do lar em que se vincula ao corpo físico, detalhe de precognição do Emmanuel, né? No entanto, não logrará fazê-lo sem obediência aos princípios que vigem para os movimentos das máquinas que o transportam. Veja, para a NASA botar um foguete no espaço, um satélite orbitando o nosso planeta, os caras não fazem isso por sorte, né? A gente acha que é aquela cena de filme, né? Que, tá no céu, aí, deu tudo certo. Parece aquela equipe com um monte de gente com fone de ouvido, se abraçando, porque, quer dizer, os caras estão festejando, na verdade, todo um período de planejamento, de estudo das leis físicas do nosso espaço, para conseguir colocar uma máquina no espaço. Quer dizer, a máquina não foi para lá assim, tipo, legal, deu certo, vamos ver o que a gente vai tentar agora. Não. Tudo foi meticulosamente calculado, computado, considerado. Quer dizer, para você fazer um foguete sair da atmosfera da Terra, você tem que calcular impulso, calcular força da gravidade, calcular a órbita terrestre, o que vai acontecer, a velocidade que ele vai atingir, a força de atrito. Quer dizer, tem uma série de leis físicas que você tem que, você tem que se harmonizar com elas, senão a coisa não sai. Ele está fazendo isso aqui. Agora, dessa forma, pode-se simbolizar o dever como sendo a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade para a sustentação da ordem da evolução em sua obra divina, no enlace do próprio aperfeiçoamento. Ele vai definir o que é o dever, o que você deve fazer, né? O dever ele vai definir como essa harmonia, como esse senso de sentido, esse senso de navegar por um rio que é, né, essa faixa de trabalho no bem que ele está falando. Então veja, o meu dever, ou seja, qual é o trabalho, qual é a expressão do bem que me cabe, que é minha, que é só minha, que eu tenho que fazer. Onde é que eu me harmonizo com o fluxo do bem? Como é que eu me harmonizo com o fluxo do bem e o manifesto na minha vida? E o manifesto ao meu redor? Gente, isso é propósito. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Isso é propósito. Ter a consciência do seu propósito é saber justamente qual é a faixa de atuação em que você deve trabalhar para fazer fluir o influxo do bem àqueles que te cercam. E veja, fluir, veja só que bacana, para a sustentação da ordem da evolução em sua obra divina. O que é fazer o bem se não contribuir para a evolução daqueles que te cercam? Contribuir para a sua melhora, contribuir para a sua autonomia, contribuir para quê? Para que eles também se encontrem as faixas de vibração que darão pleno fluxo ao bem na vida deles. É corrente do bem, é a corrente do bem. Cumprir o meu dever, seguir o meu propósito, é dar plena vazão ao bem que passa por mim e faz o outro evoluir, faz o outro progredir, faz por ele o que talvez nenhum outro pudesse fazer e que o levará a replicar esse bem a outros que também estejam necessitando desse impulso. Olha que bacana, viver com propósito, cumprir o seu dever, é estar na faixa de vibração que lhe cabe para dar pleno fluxo à manifestação do bem ao seu redor. Cada consciência bafejada pelo sol da razão será interpretada, assim, a conta de raio na esfera da vida. Raio,
na esfera da vida, envolvendo da superfície para o centro, competindo-lhe a obrigação de respeitar e promover, facilitar e nutrir o bem comum. Isso aqui é uma coisa que é lema do círculo, é lema desse movimento que a gente tem trabalhado. Conhecimento gera movimento e o movimento gera transformação. Ora, o que é o conhecimento senão uma consciência bafejada pelo sol da razão, né? Que é levada a conta de raio na esfera da vida, respeitando e promovendo, facilitando e nutrindo o bem comum, atitude espontânea que lhe valerá o auxílio natural de todos os que recolhem a simpatia e a cooperação. Com semelhante atitude, cada espírito plasma os reflexos de si mesmo por onde passa, abrindo-se aos reflexos das mentes mais elevadas que impulsionam a cooperação de mais vastos horizontes do progresso à adequada assimilação dos altos valores da vida. Veja, olha a corrente que se forma, olha a corrente que se forma. À medida em que você dá fluxo e vazão a este bem, nessa faixa de vibração que te compete, nesse propósito que te compete, começa a plasmar em si, nos outros, essa intenção, você começa a angariar outros, né? É a corrente do bem, aquilo começa a se desdobrar, mas não é só uma corrente. No filme, o garoto propõe que você passe esse favor à frente. Mas o filme se esquece de retratar que ao passar o bem, ao dar vazão e fluxo ao bem para os outros, você passa a também ser destino do fluxo de bens maiores, de seres mais elevados, que vão perceber em você canal do bem, canal dessa energia, canal desse propósito. Então veja, a coisa se plasma multidimensionalmente. Não é só fazer o bem para aquele próximo, mas ao fazer você recebe, ao fazer você também passa a ser alvo, passa a ser canal, passa a ser um funil de bem. É muito doido isso, você se coloca no meio de uma corrente, né? Essa corrente de bem, ela se estende por todas as dimensões, porque consciências superiores reconhecem a sinceridade de alguém que serve um propósito e por ele canalizam mais e mais influxos de bem para a transformação. É um efeito em cadeia, em outras palavras, não é? É muito legal isso aqui. Isso aqui nos dá margens para pensar sobre a egrégora, por exemplo, né? Uma egrégora, um conjunto, um time espiritual que apoia um determinado projeto. Ora, por que apoia esse determinado projeto? Se não porque reconhece nos envolvidos daquele projeto a sua intenção de bem, o seu senso de dever, o seu senso de propósito, percebe? Não é uma ajuda gratuita, né? É uma ajuda porque se espelha, porque se identifica, porque fala, porra, vale a pena apoiar esses caras, né? Olha, eu testemunho isso pela minha própria vida, eu atesto que isso é uma realidade. É uma realidade, porque o que nós temos percebido de movimentos que estão acontecendo, por exemplo, agora com o nosso último projeto, que é o Quando Lembro de Chico, projeto que nós estamos a pleno vapor. As coisas parecem que se movem ao redor, sem você necessariamente acioná-las fisicamente. É impressionante, há uma corrente de bem movendo, de cima para baixo, de baixo para cima, as coisas se replicam, né? Nós estamos chegando, nós já passamos os 65% lá da arrecadação, né, do orçamento do filme, mas assim, aparece de tudo, gente, aparece de tudo, é gente que, olha, eu tenho aqui, quero ajudar a divulgar, eu conheço fulano que é dono de um jornal, olha, vem aqui, manda uma coisa para cá, quero distribuir uns folhetos, acontece de tudo, é impressionante a força quando as pessoas entendem o seu propósito e se forma essa corrente de bem. É impressionante. Deste modo, pela execução do dever, região moral de serviço em que somos constantemente alertados pela consciência, exteriorizamos a nossa melhor parte
recolhendo a melhor parte dos outros. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive. Lembra essa oração de São Francisco, né? Nessa história do apóstolo Paulo, há mais alegria em dar do que em receber. Eu penso que Paulo tinha plena certeza de que ele dava coisas que, entre aspas, ele não possuía. Ele era canal de bem, né? O bem passava por ele. Qual é a grande vantagem de você ser um canal? De você ser uma grande torneira aberta, né? Você não enferruja, cara. Torneira aberta não enferruja, não emperra, não entope, porque o fluxo é constante. O fluxo é constante. Tomada que está sendo usada fica eletrificada. E um sistema que está eletrificado não oxida, né? Ele está sempre ali, vivo, vibrante, como passagem, integrado. Então, há mais alegria em dar do que em receber, porque nesse sentido é muito bom ser esse canal de bem, entendeu? Quando a gente... Aliás, eu vou seguir o texto porque senão eu vou cortar o Emmanuel e já viu, né? Acontece, porém, que muitas vezes criamos perturbações na linha das atividades que o Senhor nos confia. Criamos perturbações é uma maneira simpática de dizer sometimes we fuck it all. E não apenas desconjuntamos a peça da nossa existência, desconjuntamos a peça da nossa existência, ou seja, a gente sai do contexto do propósito, sai do contexto do dever, sai do contexto do fluxo, né? E como também colocamos em desordem muitas existências alheias, desajustando outras muitas peças na máquina do destino. Ele aqui está meio mecanicista, né? Mas o fato é que quebra-se a corrente. Quando você sai do propósito, sai do dever, sai dessa faixa de vibração, dessa faixa de atuação onde você pode exercer o fluxo do bem de cima para baixo, de baixo para cima, para os lados, direção que você quiser, você quebra essa corrente, né? Você corta a corrente elétrica, você fecha a torneira. Surge então para nós o inexorável constrangimento à luta maior, que podemos nomear como sendo dever regeneração, pelo qual somos compelidos a produzir reflexos inteiramente renovadores de nossa individualidade à frente daqueles que se fizerem credores de nossas cotas de sacrifício. Ou seja, meu amigo, se todo mundo dessa humanidade entendesse esse fluxo de bem, que pode ser esse canal, essa torneira do fluxo do bem, concorda que não faltaria? Concorda que não haveria rupturas no tecido social? Concorda que todos estariam socorridos? As riquezas estariam todas distribuídas, fortalecidas, ninguém passaria fome, ninguém estaria se suicidando. Você concorda? Se o mal ainda encontra espaço na nossa sociedade, a responsabilidade é dos bons. Né? Tem até uma frase muito forte que eu não sei se vou saber reproduzir completamente, mas era algo tipo assim: o problema não é o barulho que os maus fazem, mas é o silêncio dos bons. É o silêncio dos bons. Isso é muito sério, isso é muito sério. O Emmanuel, numa outra passagem, fala uma coisa que é: nós seremos responsabilizados pelo mal que ocorrer em decorrência do bem que deixarmos de fazer. Ah, Juliano, mas eu não mato ninguém, eu não faço mal para ninguém, eu sou um cara legal. Legal. E fica fechadinho na sua casa e tá pouco se lixando pro resto. Cara, não dá. Conhecimento gera movimento, movimento é que gera transformação. Nós seremos responsabilizados pelo mal que ocorrer em decorrência do bem que nós deixarmos de fazer. Ou seja, tá aqui, ó. Quando você tira uma peça, quando você tira um elo da corrente, é toda uma sequência que se quebra. É dessa maneira que recebemos, por imposição das circunstâncias,
a esposa incompreensiva, o esposo atrabilhado, o filho doente, o chefe agressivo, o subalterno infeliz, a modéstia perspicaz, ou a tarefa compulsória a benefício dos outros como glebe espiritual para esforço intensivo da recuperação de nós mesmos. Gente, quando as coisas começam a destrambilhar ao nosso redor, está faltando fluxo de bem em nós. Em nós. Somos nós os primeiros que precisam ser recuperados, restituídos à posição original nessa corrente. Somos nós o elo que precisa começar a levar o bem, ou a conectar com o bem cada um dos elos perdidos que passam pela nossa vida. Diga-se lá perdidos, provavelmente por nossa responsabilidade, se não dessa vida, de outras. Cara, isso é muito sério. Isso é muito sério. É por esse motivo que de nada vale desertar do campo de duras obrigações. Não fuja da raia! É por esse motivo que de nada vale desertar do campo das duras obrigações em que nos vejamos sitiados por força dos acontecimentos naturais do caminho, de vez que na intimidade da consciência, ainda mesmo que a apreciação alheia nos liberte deste ou daquele imposto de devotamento e renúncia, ordena a razão estejamos de sentinela na obra da paciência e de tolerância, de humildade e de amor, que fomos chamados intimamente a atender. Sem isso, não obstante a aparência legal de nosso afastamento da luta, somos invencivelmente onerados por ocultas sensações de desgosto ante as nossas próprias fraquezas que, começando por ligeiras irritações e pequeninos desalentos, acabam matriculando-nos o espírito nos instintos da enfermidade e na vala da frustração. Não fuja da raia, em outras palavras. Você vê aqui, fugir do enfrentamento, ou seja, fugir, deixar de encarar essas situações que nos exigem ou que nos pedem ser esse canal de bem em pleno fluxo, essa torneira aberta de bem. Olha aqui, não raras as vezes esse desgosto ante as nossas próprias fraquezas começa por ligeiras irritações, pequeninos desalentos e termina colocando você numa cama. Termina murchando a tua existência. Isso é muito doido, Porque se você verificar as pessoas que já estão na melhor idade, na maturidade das suas encarnações, 70, 80, 90 anos, quantos caras eu conheço de 80 anos, 70, 80 anos, que são vivíssimos, hiper sadios, porque estão em constante movimento, estão em constante disposição de realizar. Tem claro à frente o seu propósito, tem claro à frente o seu dever, o seu papel, o ponto, o elo onde eles se encaixam e formam parte na corrente, participam da ciranda de realizações do bem, da ciranda dessa grande dança de realizações, de elevação e de evolução. Cara, realizar-se no próprio dever, ou seja, encontrar o seu papel nesse fluxo de bem, nessa faixa de atuação que essas leis nos proporcionam, é simplesmente viver com plenitude. É a verdadeira corrente do bem. É a verdadeira corrente do bem. Corrente essa que ninguém melhor exemplificou, na minha opinião, do que o próprio Cristo, do que Jesus. Ninguém nos fez 3 favores, como dizia lá o filme, né? Você tinha que fazer 3 favores para alguém que essas pessoas não pudessem fazer sozinhas, ou de alguma forma elas não teriam como te retribuir, você teria que fazer gratuitamente esses 3 favores. Para mim, o cara que começou a corrente do bem se chama Jesus. Ele fez 3 favores para nós. O primeiro favor, ele nasceu no meio de nós, no meio disso aqui. Segundo favor, ele viveu no meio de nós. Viveu plenamente o seu dever
e o seu propósito. Ele não deixou em nenhum momento de ser canal, de ser fluxo de bem. E ainda que nós o assassinássemos, como fizemos, não bastando nascer, não bastando viver no nosso meio, ele reaparece, ele ressurge da morte para dizer: não quebrem a corrente do bem, descubram o seu dever, cumpram o seu dever como eu cumpri o meu. Ciao, sempre avanti, questa è la cosa più importante.